Então quer dizer que punk não é só rock and roll. Bora! Comigo, Duda Fergus. Bem-vindos ao nosso Roadcast. No episódio de hoje teremos o imenso prazer de receber mais uma convidada muito especial, Cláudia Til, da Vitale Alimentação Inteligente. Então, se vocês fãs de ouvido, se preparem para aprender e se emocionar com histórias incríveis. E vem comigo nessa jornada. E para começar, quem é Cláudia? Então, obrigada, primeiro pela oportunidade de estar aqui, podendo mostrar um pouco o nosso trabalho e trazer um pouquinho de conhecimento referente à alimentação para a gente vencer também os mitos que as pessoas têm referente ao que é uma boa alimentação. Então, para responder a tua pergunta, quem é a Cláudia? A Cláudia é muitas coisas, mas basicamente eu sou uma uruguaia que estou aqui nessa cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, nesse país incrível de vocês, e trabalho com reeducação alimentar. Eu trabalho com dietas específicas para ajudar as pessoas a desmistificar o tema da alimentação saudável. Através da alimentação, a gente mostra como as pessoas podem comer bem, gostoso e, além disso, cuidar de sua saúde. O que significa, na sua visão, alimentação inteligente? Então, Duda, alimentação inteligente é toda aquela alimentação que a pessoa escolhe de acordo com as necessidades que precisa, já seja nutricional e de gostos também, Nós temos sempre aquela ideia de que a alimentação saudável é aquela alimentação de dieta, Que é o que eu preciso comer para emagrecer ou para estar bem de saúde. E não necessariamente a gente tem que abrir mão das coisas que a gente gosta e cuidar nosso corpo simultaneamente. Então, quando você começa a fazer escolhas inteligentes, você, dentro de todo o leque de opções, você escolhe inteligentemente aqueles ingredientes para preparar sua comida que, além de te nutrir, te façam bem na parte de saúde. Nossa, muito interessante. Quando a gente fala de dieta, a gente sempre pensa em abrir mão das coisas que a gente gosta de comer. Quais são os principais benefícios de adotar alimentação inteligente no dia a dia? Tem muitos benefícios, Duda, mas o principal, sem dúvida, primeiro e principal, é a nossa saúde. A gente tem que entender que uma boa alimentação, ela vem da mão de tudo que a gente precisa depois. Então, nós temos aquela ideia de que para a gente ter saúde, a gente tem que mudar nossa alimentação. Na verdade, isso está certo, mas nós podemos fazer o contrário. Nós podemos mudar nossa alimentação e assim obter o benefício da saúde. Por exemplo, hoje em dia, você vê que tem muitas pessoas tendo problemas de saúde que antes a gente não via tanto, como intolerância a glúten, intolerância à lactose, vários tipos de desequilíbrios no corpo. Então, as pessoas ficam um pouco perdidas na hora de escolher seus alimentos, porque a gente está sempre dentro dos mesmos padrões, O café da manhã é pão, é manteiga, é leite. Então, quando a gente visita um nutricionista, o primeiro que faz é cortar esse tipo de alimento que estão nos inflamando, nos fazendo mal. Então, a gente fica perdido. O que a gente vai comer se a gente tira o pão, tira o leite, tira a manteiga? Não sabemos como suprir esses alimentos com outros que não deem o mesmo prazer, de comer um pãozinho, tomar um café com leite. E o que a gente tem que entender é que tem muitas outras opções. Muitas vezes a gente desequilibra nosso corpo e acaba encontrando nesse problema um leque de outras coisas muito mais gostosas. Por exemplo, leite. Se a gente tirar o leite de vaca, nós temos testado na Vitale mais de 40 tipos de leites vegetais, muito mais gostosos. Então, todas com texturas diferentes, com sabores diferentes, com nutrientes diferentes, que fazem muito bem para nosso corpo e não nos fazem abrir mão de nosso café com leite, por exemplo. Tema de pão também. Nós estamos acostumados a comer aquele velho, querido pão feito de farinha de trigo. Sabemos que o trigo está fazendo muito mal à nossa saúde, é um elemento muito inflamatório, mas tem milhares de tipos de farinha, muito mais nutritivas, com benefícios incríveis para a saúde, e a gente tem que substituir. Simplesmente, o nosso trabalho é substituir naquela receita que você gosta, no seu pão, no seu café com leite, substituir aqueles alimentos que te fazem mal por outros que te façam bem e que não perca aquele sabor, aquela textura que você está acostumado a consumir. Muito legal saber que temos outras opções. Inclusive, Duda, tem sementes, por exemplo, que a gente utiliza, como por exemplo a semente de passarinho, de alpiste, que dá uma textura boa para fazer um bom café, por exemplo, com leite, e ela tem umas propriedades incríveis para a saúde.
muito utilizada, por exemplo, no tratamento de crianças com autismo, pessoas com Alzheimer. Então, entra também dentro da alimentação inteligente todas as propriedades que os alimentos funcionais trazem para as pessoas. Então, você cuida da sua saúde, você come gostoso e ainda você fica saudável. Como assim? A gente come comida de passarinho? Pois é, na verdade, o alpiste é um alimento, né, que é utilizado para alimentar os passarinhos, mas ele tem várias outras opções. Tem muitas punks também, tem muitas folhas que a gente tem no nosso quintal de nossa casa, que a gente acha que está só para enfeitar e acabam dando umas comidas maravilhosas, como por exemplo a Ora Pro Nobis, que é uma folha que tem inúmeras propriedades, é gostosa de comer e a maioria das pessoas consegue comprar ela, conseguir ela em qualquer quintal. Tem muita variedade e o Brasil é um país abençoado na parte natureza. Vocês têm uma quantidade de folhas, de frutas, de sementes e é hora de começar a aproveitar, né, o que a mãe natureza nos brinda. Então quer dizer que punk não é só rock and roll. Não, Duda. Punk são plantas e flores comestíveis que todo mundo deveria conhecer e incorporar nas suas dietas. Muito legal. Como você ajuda as pessoas nas escolhas alimentares? A Vitale justamente se especializa nisso. Por quê? Porque nós temos hoje em dia, né, quando queremos fazer uma reeducação alimentar, quando a gente entende que tem que fazer alguma mudança, né, na alimentação nossa, da nossa família, o que primeiro que a gente faz? Vai no nutricionista, certo? Então, o nutricionista analisa você e vai fazer ali, vai elaborar ali um cardápio, né, para você começar a executar na sua casa. E aí é onde o problema da maioria das pessoas começa. Pega o cardápio com um monte de restrições, com um monte de outros ingredientes que nunca consumiu, que inclusive muitas vezes não sabem nem onde comprar, nem como cozinhar, e acaba meio que desistindo ali. Então, aí é onde a gente entra. Nós fazemos um ponte entre a teoria e a prática da alimentação inteligente. Então, nós entramos para mostrar como você vai preparar esses alimentos, onde você vai comprar, como você vai processar esses alimentos, guardar, como você vai cozinhar e sempre, para que dê certo, porque é uma mudança de hábitos, né? A gente escuta muito nossos clientes e quais são os gostos que as pessoas têm, ou seja, o que você come geralmente no café da manhã? Eu como isso, isso e aquilo. Então, em base a isso, nós ajudamos a você a substituir por coisas que sejam similares, mas que sejam boas, entendeu? Funciona basicamente assim. Então, você consegue levar para a prática a teoria que o nutricionista fez para você, entendeu? Esse basicamente é o nosso trabalho, por isso que a gente tem sucesso nesse vínculo, porque é ali onde você consegue o resultado que está procurando, e depois você vai sozinha, né? Porque no momento que você experimenta mudar a alimentação, vê que não é um sacrifício tão grande, você vê que aquilo ali é gostoso, e ainda você está vendo que está ganhando saúde, seu cabelo fica bom, sua pele melhora, você já não fica inflamado, você tem mais energia, né? Porque você começa a nutrir as células do seu corpo, já não começa a nutrir o corpo, a gente não começa a acumular água e toxinas, a gente começa a dar nutrição ao nosso corpo. E a partir dali você não quer, é um caminho que você não tem volta, você não quer sair mais dali, aí você começa a se interessar e as pessoas começam a estudar, a aprender, a querer saber mais, e aí já consideramos que o nosso trabalho já, né, começa já a dar certo. É verdade, sempre quando a gente vai no nutricionista, a gente tem dificuldades de seguir o cardápio. Sim, a gente visualizou isso, né, trabalhando com vários nutricionistas funcionais, e o nosso intuito foi fazer justamente um acompanhamento, né, para poder levar todo esse cardápio para a prática de uma forma leve e fácil, sem receitas complicadas, com coisas que você tem em casa, com coisas que você pode fazer rápido, porque tem várias questões, tem o tema da praticidade, tem o tema dos custos também, né, que são mitos. A gente acha que para ter uma alimentação saudável, né, nós temos que gastar, temos que começar a comprar coisas mais caras, farinhas mais caras, então a gente pensa que, vou tirar a farinha de trigo e todo mundo vai para a farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas é uma farinha muito cara, então a gente pode ser que a gente compre e faça uma receita, mas aí quando você leva para a ponta do lápis, um bolho que custava R$ 20 passa a custar 80, então você faz uma vez e não faz mais. Então, como o tema da alimentação é um tema que é para todo mundo, nós trabalhamos para quem tem pouco recurso, médio recurso, então você escolhe, por isso que o nosso trabalho é inteligente, você escolhe dentro do que você gosta, dentro das possibilidades que você tem e dentro do que você precisa realmente. Tá? Então, por exemplo,
Se você tem dinheiro para investir numa dieta top, você compra uma farinha de amêndoas, que é ótima, é nutritiva e é muito saborosa. Mas saiba que, por exemplo, uma farinha de amendoim que custa um décimo da farinha de amêndoas dá o mesmo resultado. Você pode fazer o mesmo biscoito, por exemplo, com uma farinha de amendoim ou uma farinha de grão de bico, entendeu? Então, nós damos todas as opções, toda a informação de cada alimento, de cada ingrediente, damos a receita e você escolhe. Você escolhe o que você pode comer, o que você quer comer e o que você gosta de comer. Basicamente é isso. Por isso que é alimentação inteligente. Você escolhe. Um grande mito e bom saber que mesmo assim com pouco recurso dá para se alimentar bem. Sim, a gente pode comer com pouco, inclusive, como eu comentei anteriormente, as punks são folhas que a gente pode cultivar no nosso quintal. Também tem as micropunks e tem as microfolhas. A gente pode germinar sementes, por exemplo, e fazer alimentos vivos. A gente pode fazer fermentados, tudo em casa, tudo simples, fácil. É uma plantinha que você consegue consumir e que te dá um nutriente que às vezes supera em 20, 30 vezes uma folha comum, por exemplo, para você ter uma ideia. Peraí, Cláudia, como a gente faz para aprender isso tudo? Então, nós estamos à disposição. Nós temos nossa conta de Instagram, @VitaliAlimentação. Lá vocês podem escrever para a gente no direct ou direto no WhatsApp da gente. Nos escreve, quero saber ou quero mais informação e nós, com prazer, vamos poder direcionar vocês, já seja para nossos grupos de aprendizados, que são gratuitos, ou para nossos cursos, ou quem tiver um tema pontual de saúde, que quiser melhorar uma questão específica de saúde, pode acessar alguma das consultorias especializadas da gente também. Isso tudo vai estar aqui na descrição. E teria mais algumas dicas para dar para o pessoal? Sim, com certeza. A principal dica que eu dou para todo mundo é, quando a gente começa a fazer uma reeducação alimentar, a gente tem que acompanhar os nossos tempos e as nossas possibilidades, para a gente não se frustrar. A gente começa devagar, mudando as coisas que nos fazem mais mal, né? Mudando, por exemplo, tirando os processados, os produtos alimentícios, que a gente costuma falar que não são alimentos, colocando mais alimentos na dieta, né? Quando eu falo de alimentos, estou falando de coisas da terra, folhas, frutas, legumes, tirando os pacotes, né? As questões industrializadas, mudando o sal, por exemplo, de um sal refinado para um sal grosso de churrasco, que poderia ser uma boa opção, tirando por completo o açúcar processado, passando para um açúcar de melhor qualidade, com mais nutrição, que poderia ser desde um açúcar cristal até um açúcar de coco, né? E com só essas mudanças, tirando o sal, o açúcar e os processados, vocês vão notar uma diferença incrível no corpo. A partir dali, quando vocês se acostumam com isso, a gente vai dando os seguintes passos. Cada um no seu tempo, nas suas possibilidades, nos seus gostos, né? Sem se exigir demais, porque esse é um caminho de mudança de hábitos alimentares. E a gente sabe que quando a gente quer fazer uma mudança, o cérebro, né, tenta levar a gente sempre para o estado anterior. Não se sabotar e persistir, que realmente os benefícios são maravilhosos. Fica a dica aí, pessoal. E não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Me seguir aqui no Roadcast e nas minhas outras redes sociais. E não esqueça também de seguir a Vitali. E um grande beijo da Duda Fergus. Tchau!